Fala, gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Gente, vamos continuar aqui. O vídeo passado ficou um pouquinho curto. Vamos continuar aqui. A gente estava falando, né, em relação à classificação dos atos administrativos, que em relação às prerrogativas da administração pública, eles podem ser atos de império, em que a administração pública atua com superioridade, atos de gestão, em que a administração pública, né, atua em pé de igualdade com particular, e os últimos, que eu acho que cortou um pouquinho no vídeo passado, são os atos de expediente, que são aqueles atos que servem, né, simplesmente para dar desenvolvimento ao próprio ato administrativo, para que aquele ato administrativo possa andar. Exemplo, os despachos, a conclusão de um processo, né, para que o processo ele realmente possa andar, se desenvolver. A última classificação que a gente vai falar aqui hoje é em relação à formação de vontades dos atos administrativos, tá? Em relação à formação de vontades dos atos administrativos, os atos administrativos eles se dividem e podem ser classificados em atos administrativos simples, atos administrativos compostos e atos administrativos complexos, beleza? Então vamos lá, atos administrativos simples, atos administrativos compostos e atos administrativos complexos. Os atos administrativos simples são aqueles que possuem uma vontade dentro de um órgão. Tá? Atos administrativos simples são aqueles atos que possuem uma vontade dentro de um órgão. Exemplo, a nomeação feita por um prefeito, a interdição de uma rua feita pela prefeitura, a autorização para a realização de uma feira em espaço aberto feito pela prefeitura. Percebo que existe uma vontade ali. A autorização, uma vontade. A nomeação, uma vontade. A interdição, uma vontade. E por um único órgão, né? A prefeitura. Beleza? Tranquilo? Então, ato simples, uma vontade em um órgão. Já os atos compostos, e eu queria deixar bem claro para vocês, existem dois tipos de classificações. A primeira, que é a mais comum, que é a mais tradicional, é que os atos compostos são aqueles que há mais de uma vontade, ou seja, há pelo menos duas vontades, mas dentro de um mesmo órgão, beleza? Então, a classificação tradicional dos atos compostos são que há mais de uma vontade, ou seja, duas ou mais vontades dentro de um único órgão. Normalmente, os atos compostos se referem à confirmação de um ato ou homologação de um ato. Exemplo, dentro de um gabinete, né, por exemplo, de um juiz, um assessor jurídico, um assessor judiciário, né, realiza determinado ato dentro do processo e ali o juiz, né, ali o seu chefe vai simplesmente homologar o que ele fez, ratificar o que ele fez, beleza? Duas ou mais vontades, a do assessor e a do juiz, mas dentro de um órgão só, dentro ali do gabinete, beleza? Ou vamos pensar em outra situação, vamos colocar aqui dentro de uma secretaria, tá? Dentro de uma secretaria da saúde ou dentro de uma secretaria de educação. Determinado agente realiza determinado ato administrativo e aí o seu superior simplesmente vai homologar, confirmar aquilo que ele fez. Ou seja, os atos compostos são aqueles que há duas ou mais vontades, mas dentro de um mesmo órgão. Essa é a classificação tradicional. Agora, existe uma classificação também na doutrina que diz que os atos compostos são aqueles que existem duas ou mais vontades, sendo que uma vontade é instrumental da outra. Existe uma vontade acessória e uma vontade principal. Fiquem atentos. Então, nos atos compostos ainda, existe uma classificação que fala que existem duas ou mais vontades, tá? Sendo que uma é instrumental da outra, uma é acessória à outra. Exemplo, a nomeação para o ministro do STF, feito pelo presidente da República, mas que precisa passar, né, pela aprovação do Senado Federal. Duas ou mais vontades. Qual a vontade principal? Nomeação do ministro do STF. Vontade acessória ou vontade instrumental? Aprovação pelo Senado Federal.
Beleza? Classificação, então, dos atos compostos. E os atos complexos? Nos atos complexos, há mais de uma vontade, ou seja, duas ou mais vontades, mas em dois órgãos diferentes. Nos atos complexos existem duas ou mais vontades em dois ou mais órgãos diferentes. Exemplo de ato complexo: aposentadoria precisa ser aprovada pela administração pública e posteriormente pelo Tribunal de Contas. Duas ou mais vontades: aprovação pela administração, aprovação pelo Tribunal de Contas. Dois ou mais órgãos: administração pública, Tribunal de Contas. Isso já caiu em prova, tá, gente? A aposentadoria é considerada ato complexo. Outro exemplo aqui, até relacionando com o processo penal: arquivamento de inquérito policial. Quem solicita? Delegado. Quem decide pelo arquivamento? Juiz. Duas ou mais vontades: pedido de arquivamento e arquivamento. Dois ou mais órgãos: delegado e juiz. Só para fazer aqui uma contextualização aqui, para ficar bem fácil. Pensa duas pessoas em três estágios da vida. Tá? Uma pessoa solteira, uma pessoa que está namorando e uma pessoa casada. Tá? A pessoa que está solteira seria o ato simples, vou explicar. A pessoa que está namorando seria o ato composto. A pessoa que está casada seria o ato complexo. A pessoa que está solteira, se ela quiser ir comer um sanduíche, se ela quiser ir no cinema, se ela quiser sair, ela pode fazer e decidir isso sozinha? Pode. Uma vontade, um único órgão. Beleza? No ato composto, pensa na pessoa que está namorando e ela decide se casar, ela decide noivar. Vamos supor, né, eu e meu esposo quando a gente estava namorando. Se eu quisesse casar com ela, o que eu tinha que fazer? Fazer um pedido para ela. Amor, você quer casar comigo? E ela teria que confirmar. Duas ou mais vontades: eu pedindo e ela confirmando, ela homologando, tá? Ou seja, uma vontade instrumental para a outra. E no casamento, ato complexo. Porque no casamento, já ninguém decide sozinho. Vamos supor, eu quero comprar um apartamento. Eu vou lá e compro? Não, tem que falar: amor, vamos comprar um apartamento? Ou se ela fazer alguma coisa, ela vai falar: amor, quero comprar, eu quero fazer isso. Ou seja, duas ou mais vontades, dois ou mais órgãos diferentes. Beleza? Então é isso aí, fica a dica.